Bom dia, queridas, tudo bem? Tô aqui para compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu tô lendo o segundo livro de Samuel e do capítulo 8 até o 12 é uma montanha-russa, né? Muitas conquistas, muitas vitórias, muitas terras sendo adicionadas, né? Davi tá assim no pico da performance dele como rei, né? É uma loucura. Mas também tem muita morte, muita destruição, muito pecado, né, abusos, é uma coisa doida. A gente fala tanto de Davi, mas se você for ver e olhar lá na palavra, ele foi um homem bem violento e bem sanguinário, né? Ele matou muita gente. Tem um texto que fala até que ele separou os cavalos que ele queria e depois cortou o tendão dos outros, aleijou os cavalos. Assim, você vê tanta morte, tanto abuso, inclusive de animal. Aí quando Davi lutou contra os moabitas, esse é outro texto que me impressionou bastante, ele manda todo mundo deitar, né, os inimigos deitarem no chão, faz uma fileira, mediu com uma corda e a cada grupo que ele poupou, ele matou 2. Então, assim, você vê que era um homem, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, mas o comportamento dele era meio bipolar, né, gente? Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Esse mesmo rei violento não se conformava, né, com o fato de que ele morava num palácio enquanto a arca de Deus estava numa tenda. Esse mesmo rei, ele devolveu as terras que eram de Saul para o filho de Jonatas, por causa da amizade, da aliança que ele tinha com Jonatas. Então você vê que uma hora ele está lá no topo, outra hora ele está lá embaixo. Você vê também pelas orações dele em Salmos, né, que é todo assim, né, altos e baixos. Aí vem a minha pergunta: o que faz alguém ser segundo o coração de Deus? Certamente não foi o comportamento de Davi ou a performance dele, né? E eu acho também que não foi o desejo dele de acertar. Mesmo quando ele errava, ele estava de alguma forma querendo acertar. Não foi o fato de que ele buscava a Deus antes das batalhas, ou oferecia sacrifícios a Deus, ou que ele era um bom músico. E sim porque ele tinha um coração disposto a arrepender, a obedecer, mesmo quando ele não entendia. Quando ele foi confrontado por Natan, né, a resposta dele foi o arrependimento. Ele preferia sofrer, contanto que estivesse sofrendo nas mãos de Deus e não nas mãos dos inimigos, porque ele confiava na justiça, na misericórdia e no amor de Deus. Então essa confiança sólida e inabalável que Davi tinha, né, ele não corria de Deus, ele corria para Deus. Aí eu fico imaginando quantas vezes eu corri de Deus, até aprender que só Ele podia me ajudar. Se eu errei, se eu fiz alguma coisa errada, só Ele podia me corrigir, né? Eu tinha medo, vergonha, eu corria dele ao invés de correr pra Ele. E se esconder faz parte dessa herança adâmica que nós temos, né? Mas se expor, se arrepender, confessar, faz parte da natureza redimida. Então toda vez que a minha primeira reação é me esconder, eu sei que o Adão tá tentando ressuscitar e a gente tem que trazer ele para a cruz de volta, nem que seja esperneando, né? Não é o nosso comportamento que precisa mudar, é o nosso coração. Não são os nossos pés que precisam ser direcionados, e sim os nossos olhos primeiro, né? Enquanto a gente estiver focado no que nós fazemos ou não fazemos, né, o nosso comportamento pode mudar por um tempo, mas depois fica que nem aquele barco à deriva que depois volta ali e começa a seguir a correnteza de novo. A nossa natureza nos leva, né, a viver essa vida sem mudança, mas um coração transformado, ele é direcionado, ele nos direciona, né, para o caminho correto. A palavra diz em Lucas 24 que quando os discípulos que estavam no caminho de Emaús, né, quando os olhos deles foram abertos, eles conseguiram entender, né, que eles precisavam voltar para Jerusalém. Então não foi o pé que mudou primeiro, foi o olho, né? A visão. Eles tiveram a visão deles aberta, o coração foi transformado e aí o pé foi para o caminho certo. Então a gente vê que Deus não quer simplesmente a obediência como uma forma de sacrifício, né? Ele quer um coração que esteja disposto a obedecer. A obediência é uma decisão motivada por um coração transformado e não por um comportamento que está sendo forçado. Então a minha oração hoje é em forma de canção. Lembra aquela música do Diante do Trono? Dá-me um coração igual ao teu. Essa foi a minha oração hoje de manhã, né? Lembra que fala assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Então eu espero que você faça essa oração também. Que Deus abençoe seu fim de semana. Um beijo no seu coração. Até mais.